Fala pessoal, bom dia, tudo bom? A gente tem recebido algumas perguntas sobre como fazer a precificação de alinhadores do sistema bolha-abaulamento, tá? Então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre como embasar esse valor que se cobra ao paciente, né? Então, quando a gente pensa em alinhadores do sistema bolha-abaulamento, como vocês viram lá na aula, que está aqui também no canal, sobre a prática, né? A gente tem que determinar mais ou menos o número de placas a depender do que a gente vai tratar, né? A depender da magnitude do apinhamento que a gente vai tratar, levando sempre em consideração que o sistema bolha-abaulamento ele é indicado para casos leves, né? Para casos leves, um pouquinho além do leve, né? E para finalizações, para contenções. Então, tendo isso em mente, a gente vai calcular um número mais ou menos de placa que a gente vai utilizar. Por quê? O que é que vai embasar o preço, né? O valor que você vai, quanto você vai cobrar sobre esse tratamento. O que vai embasar é o número de placas que você vai utilizar, o valor da placa, ou seja, qual é o tipo de placa que você utiliza, qual é a marca da placa que você utiliza, como é que fica o custo dessa placa para você, né? O número de consultas que você vai, o número de ativações que você vai fazer e o valor da consulta. Então, assim, a gente não pode entrar no mérito de valor de consulta, de valor de placa, a gente até tem como dar uma noção, mas isso aí na internet a gente tem também. Mas valor de consulta é algo que vai ser embasado de acordo com o propósito e o público-alvo de cada um, né? Cada consultório, ele é direcionado para um público-alvo. Então, a partir disso, se você atende a classe A, a classe B, então, você tem que saber mais ou menos, né, como é que fica o seu valor, a sua hora clínica, o seu valor de consulta. Isso tudo é baseado nos custos que você tem no consultório, enfim, é algo que é um pouquinho mais profundo. Mas para a gente não ficar com não ficar muito confuso, né? Basicamente número de placas a serem utilizadas, o valor dessas placas, né? O quanto você vai gastar para fazer a placa, número de consultas e o valor da consulta, tá? Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração, como eu falei na aula, que cada placa e cada local de ativação, normalmente você pode utilizar por 3 a 4 vezes, ou seja, cada local recebe 3 a 4 ativações, né? E você pode fazer diferentes ativações, ou seja, fazer ativações em vários dentes na mesma placa, né? Então, tendo isso em mente e estabelecendo como você vai fazer o movimento, você pode já ter uma noção de quantas placas você vai utilizar. Então, se eu tomo um dente como referência, né, e vejo a magnitude da movimentação que eu vou fazer no dente vizinho. A partir daí, eu já tenho uma noção do quanto é de ativação de cada placa. Vou usar 2 ativações para movimentar esse dente. Então, eu estou usando só uma placa, né? Porque eu consigo usar até no máximo de 4 ativações por local. Então, isso aí já vai deixando a gente um pouquinho mais tranquilo em relação a esse planejamento, tá? E aí você vai, a partir disso, entender. Vou ativar de 15 em 15 dias, que é como eu faço no consultório, fazendo ativações quinzenais, né, dessa placa. E aí, então, de 15 em 15 dias o paciente vai aparecer para mim. E eu vou disponibilizar um horário na minha agenda para isso. Então, existe uma consulta a cada 15 dias. Se eu, por acaso, planejei, aí eu vou planejar, ele vem hoje e eu planejo 4 ativações para esse dente, normalmente. A gente sempre dá um pouquinho de margem, né? Então, se você acha que vai conseguir fazer com uma placa só, coloque 2. E aí, como você vai conter depois da movimentação? Se você vai usar ainda placas desse sistema, placas de acetato, para fazer contenção, então você já bota 2 placas, mais uma placa de contenção. Caso você não vá fazer, vou fazer com barra 3 a 3, por exemplo. Então, você inclui no valor do tratamento o valor da barra, né?
e a consulta de instalação dessa barra. Então, vou fazer movimentação com 2 placas de acetato, ao final vou confeccionar barra de contenção, barra 3A3, para conter. E isso tudo vai estar no seu planejamento. Caso não, ok, então aqui mais ou menos eu vou dar 4 ativações, então vou usar uma placa, coloca uma margem de 1. Sempre nesse início, quando você começar a praticar com o sistema bolha-abalamento, você coloca uma margem. Caso seja um movimento um pouquinho maior ou de mais dentes, coloca uma margem de 2, tá? E isso aí, de 2 placas. Mas normalmente eu coloco a margem de 1 placa. Depois que você começa a pegar essa prática, uma margem de 1 placa já dá, tendo em vista que o paciente é um paciente que quer fazer, está comprometido a utilizar e é um paciente disciplinado e colaborador, porque ele tem que conservar a placa, botar na caixa, para não haver quebra. Mas isso é sempre esclarecido. Em caso de quebra, vamos ter que fazer nova confecção de placa e isso não está incluído no valor do tratamento, ou como você queira. Você pode negociar isso com o paciente, tá? Mas via de regra, a primeira coisa que você vai fazer é ver a magnitude do apiamento que você vai, ou da finalização que você vai corrigir, se são 1 ou mais dentes que você vai movimentar, sabendo que a gente tem que sempre ter um dente de referência para você conseguir calcular essa magnitude, né? A gente sempre vai utilizar uma região de referência, calcula a magnitude, determina mais ou menos quantas ativações você sabe que vai utilizar 2 placas, e se são 4 ativações no máximo, você vai ver esse paciente 4 vezes. Então aí você já está determinando tanto o tempo estimado quanto o número de consultas, né? Se eu vou utilizar mais ou menos 8 ativações, com, vamos dizer, mais 2 ativações de margem, são 10, tá? Então, assim, é algo que primeiro você precisa planejar, né? Entender quantas placas, aí coloca valor de placa, coloca número de ativações que você acha que vai fazer aquilo ali, e com isso você já determinou o número de consultas, né? E o valor de cada consulta. Então, eu acho que assim dá para dar uma clareada, né? Para a gente já começar a embasar essa precificação, beleza? Então, se vocês tiverem mais dúvidas ou precisarem de algum detalhamento maior, entre em contato com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários, manda direct pelo Instagram, manda pelo contato do WhatsApp, tá? Do Ortodontia Evidência, que a gente tá aqui para ajudar a tornar a sua ortodontia mais simples e mais prática. Tá certo? Até a próxima!